Falava. Ali, bom Bom dia, dia, pessoal. tudo bom, querida? Tudo bom, Carol? Tudo Tá uma correria nesse consultório? tá corridinho, né? Estamos aqui, aquele visual Covid, touca, cabelo preso, mas estamos aí. A Temis, então, é médica dermatologista. Ela é minha amiga, colunista da revista Noi. Ela é maravilhosa. Digo que ela é minha amiga mais parecida com a Marilyn Monroe. Super charmosa. Hoje não, né, Carol? E Temis, eu tenho acompanhado teus posts. Eu adoro teu senso de humor, né? Porque embora tu sejas uma profissional da saúde, eu te acho assim super espirituosa e tu trata de assuntos bem sérios com uma leveza bacana. Então, eu tenho acompanhado teus posts e recentemente o assunto é Covid-19, né, Temis? E tu postaste algo sobre isso, sobre os impactos, os reflexos na pele, porque esse vírus ele causa tanto problema que a gente não vê assim pessoas falando de especificidades. Mas quando eu vi o teu post sobre a pele, eu fiquei super curiosa sobre isso e queria que tu contasse um pouquinho pra gente o que que tu tem pesquisado sobre esse assunto. É que realmente é uma coisa bastante nova, né, Carol? Acho que em todas as áreas da medicina a gente ainda tem muita dúvida a respeito disso. E o que começou a me levar a ter algumas dúvidas foram relatos assim de alguns pacientes, de algumas manifestações cutâneas estranhas associadas à febre. Aí a gente vai batendo a curiosidade, né? Nossa, será que já apareceram manifestações cutâneas? Fui entrando no PubMed, fui estudando, fui vendo que realmente tinha bastante coisa relacionada à pele e ao Covid, não só manifestações específicas do Covid que ele causa na nossa pele, como uma virose, mas também as doenças causadas pelo estresse relacionado a essa pandemia, né? Então, acho que são duas Uhum, coisas diferentes, mas que são bem interessantes para a gente conversar. uhum. O que que tu tem lido a respeito das manifestações na pele do vírus? É, Eu vi um post teu que fala da troca de cor da pele. até isso já foi relatado. Na verdade, isso pode acontecer em outras doenças, né? Isso é relacionado à síndrome de Addison, um escurecimento abrupto da pele relacionado a um estresse da glândula adrenal, né? Então, são coisas bem estranhas que aconteceram, mas existem coisas muito comuns que acontecem na pele que estão relacionadas ao Covid, que acabam se tornando um desafio no diagnóstico dermatológico. Por exemplo, manchinhas vermelhas, né? Pacientes com Covid podem desenvolver pequenas manchinhas vermelhas bem inespecíficas que lembram alergias. Eles podem desenvolver urticária, que são aquelas manchas vermelhas mais inchadas, com bastante coceira, né? Que os Uhum, pacientes geralmente desenvolvem por alergia alimentar ou por alergias a fármacos, a remédios, né? uhum, Isquemia nas extremidades também são muito frequentes na infecção pelo Covid, é realmente uma coisa bem impressionante, né? Dedinho escuro, mãozinhas assim arroxadas, associadas à febre, a sintomas gripais, é muito sugestivo de Covid. Nos uhum, pés também. Claro que a gente já via isso, existem pacientes que têm do vocabulário popular a frieira, né? Que é aquele uhum, vermelho inchado, dolorido, que acontece em pés e mãos nos dias muito frios. E isso uhum. é uma manifestação comum no Covid. Claro, o paciente vai ter outros sintomas. Ele vai ter febre, ele vai ter algum sintoma respiratório, algum sintoma de doença sistêmica. É raro que a manifestação cutânea venha isolada, Isso que mas eu isso ia até perguntar. pode acontecer. Eu ia te perguntar se a gente deve ficar atento também às manifestações da nossa pele e a gente pode ter, elas podem ser indícios de Covid, mesmo que nós não tenhamos outros sintomas. Não é Pelo comum. menos febre é muito comum que o paciente tenha. Pelo menos febre é muito comum que o paciente tenha, porque é um dos sintomas predominantes na doença, né? Então, Uhum, assim, não é qualquer mancha que a gente vai suspeitar de Covid, mas eu acho que vai aumentar o número de biópsias em pacientes com esse tipo de lesão, para que a gente realmente tenha certeza que a gente não está lidando com algum problema viral. Porque o que que uma uhum, biópsia faz? Uma biópsia de pele, ela diz: ah, não, realmente é uma urticária, ou ela vai dizer: opa, isso é uma reação cutânea com alterações sugestivas de lesão viral, né? uhum, Infiltrado refratário, vai ter outras coisas sugestivas de vírus.
Então, a gente Uhum. consegue diferenciar também. Uhum. Né? Mas Acho que então, são... aquele post que tu fizeste sobre troca da cor da pele, que é o teu Aquilo é feed, raríssimo. Aquilo é raríssimo. Casos bem é isolados. raro e não é permanente. Não é. É um. Na verdade, a gente não sabe, né? Porque como é uma doença muito nova, naqueles casos a gente ainda não sabe como é que eles vão se comportar. Provavelmente não vai ser permanente, não é uma coisa que a gente vai ficar vendo as pessoas trocando de cor por aí. Mas o que a gente vai ver é paciente com Covid tendo muita mancha no corpo. Depois eu vou colocar nos stories algumas fotinhos para os pacientes terem uma noção do que os médicos têm visto no Covid, né? Mas assim, urticárias dos pés à cabeça, arroxeamento das pontas dos dedos, lesões que simulam varicela, né? Manchas vermelhas das mais variadas. E para o Uhum. público médico, não sei quem tá de colega me assistindo, mas essa doença a gente brinca até que vai ser uma nova sífilis, porque ela está imitando tanta doença estranha que realmente nos Uhum. assusta um pouco. Ela Uhum. chega a mimetizar a síndrome de Kawasaki em crianças, erupções medicamentosas, pitiríase rósea, que é uma doença viral benigna. Então, hoje, talvez, se chegar um paciente meu com pitiríase rósea no consultório, que eu geralmente mando para casa com hidratação, eu vou ter que monitorar a febre, eventualmente fazer uma biópsia. O dermatologista vai ter que ter um pouquinho mais de atenção com doenças banais, que a gente normalmente Uhum. não faria nada. Provavelmente a Uhum. gente vai ter que investigar um pouquinho melhor. Inclusive dengue, por exemplo, o Covid pode dar manchas vermelhas na pele iguais a dengue. E o paciente Uhum. vai ter febre, né? E isso em locais endêmicos de dengue é um desafio diagnóstico bem grande. Tem que esperar a sorologia do Covid, tem que acompanhar o quadro clínico, porque confunde muito. Realmente confunde bastante. E é legal também para nós estarmos mais atentos às manifestações da nossa pele, né? Porque a Perfeito. gente não Mancha cura. na pele, febre, sintoma respiratório. É bom prestar um pouquinho mais de atenção, que pode ser alguma coisa não tão simples. Tem uma pergunta da Shirley aqui, tem tudo a ver com aquilo que a gente combinou de comentar também, que é, referente a pacientes com DA, o estresse emocional devido à pandemia tem desencadeado crises nesses pacientes? Eu não sei o que é DA, Temis. Muito, muito. Quem que perguntou? Foi a Shirley. Oi, É, Shirley. Sim, muito. A gente, na verdade, esse seria o nosso segundo assunto. Nós falamos ali do que o Covid pode fazer especificamente na pele, e eu acho que ela já puxou o gancho para a gente trocar de assunto, que é o que eu mais estou atendendo agora no consultório. São uhum, problemas de pele relacionados ao estresse, Carol. Todas uhum, as doenças dermatológicas que têm influência do estado emocional têm tido uma piora muito importante. Então, desde queda de cabelo, dermatite atópica, dermatite seborreica, psoríase, vitiligo, alopecia areata, que são falhinhas de pelo na pele, é basicamente o que tem enchido o consultório nesses últimos dias. Então, pode sim, dermatite atópica, acho que foi a mais frequente mesmo que eu tenho visto. O que é a dermatite atópica? Ela é uma doença de fundo genético, né? A mesma predisposição genética que dá asma no pulmão, rinite alérgica na via respiratória superior, ela predispõe a ressecamento e alergias na pele, né? E é muito comum que os pacientes tenham essas crises em momentos de estresse da vida. Então, às vezes, vai ser algum momento de luto, algum momento de vestibular, de dificuldade no colégio para as crianças, né? E uhum. nos adultos a gente vê em perdas de emprego, mudanças de situações financeiras, luto, problemas pessoais mais significativos, né? Então a gente vê crises de dermatite atópica. Às vezes são pacientes que não tinham dermatite atópica há 15, 20 anos e estão tendo manifestações. Ontem mesmo atendi uma paciente com dermatite atópica no glúteo, aí procurando bastante a conversa, ela me comentou: ah, minha mãe contava no colégio, quando eu ficava nervosa, que eu ficava com coceira na pele e tal. Então, várias dessas doenças vão ter um pouco de piora nesse momento, sim, Carol. Nesse Cuidados momento redobrados aí, Shirley. me parece que a dermatologia
converge um pouquinho com a psicologia, né? Quando você atende no consultório uma patologia desse viés que vem pelo estresse, você costuma indicar para que a pessoa procure algum tipo de ajuda psicológica também? Como é que é essa? Muito, Carol, muito. Indico muito. E os meus pacientes, que são meus pacientes queridos, eles sabem que eu sempre puxo bastante para a parte comportamental, porque, claro, caminho para psicólogo, psiquiatra, tenho colegas, amigas psicólogas maravilhosas, tenho minhas amigas aqui em Caxias, tenho o pessoal da equipe da Sambutela em Balneário Camboriú, a Cíntia, a Cláudia, psicólogas excelentes. Mas eu a lembrar do comportamental, meditação, yoga, procurar atividades que dão prazer para o paciente, escutar uma música relaxante, que te dê prazer, que te faça cantar, que consiga te distrair, desligar um pouco, assim, tem gente que fica o dia inteiro no jornal, né? Então, a gente procura fontes de informações confiáveis, né? Procura fontes de imprensa confiáveis, mas que tentem passar coisas positivas também, formas da gente se prevenir, formas da gente se entreter, formas da gente fugir um pouco do estresse da pandemia e não só pensar em morte. Oi, você pausou. Tá me ouvindo? Não tô ouvindo. Voltamos? Tá me ouvindo? Não. Voltamos. Vamos, vamos, vamos entrar de novo? Pessoal, a gente vai... Oi, já marcou um... A gente vai entrar de novo para sincronizar o áudio. Tá. Bom, agora eu tô te ouvindo, mas... Tá sincronizado. Vamos tentar continuar, então. Vamos. Talvez poucos órgãos do nosso corpo tenham tanto relacionamento com a parte emocional como a pele, né? Muito. E isso existem várias hipóteses. A gente sabe que a pele e o sistema nervoso eles têm a mesma origem embrionária do ectoderma, então isso pode ser uma das relações. Mas a gente também deve considerar que a pele ela é o maior órgão do corpo humano e ela é externa. Então ela é um comunicador direto do que a gente está sentindo, né? Muitas vezes uma pessoa estressada vai ter gastrite. E ela pode demorar um pouquinho a perceber esse sintoma. Ela não está vendo o estômago dela vermelho, irritado, ulcerado, né? Então, o paciente que manifesta o estresse na pele consegue enxergar, né? Então, ela é um alarme, ela está nos avisando constantemente de que algo não está legal com o nosso emocional, com o psicológico. E eu acho que fazer essa leitura é muito importante, Carol. Uhum. Elogio da Mariana Oliveira. Oi, Mari. Obrigado. Só tá adorando. Ela é linda. Obrigada a todas. Ela é linda mesmo. Linda por dentro. Muito obrigada. Também. Por dentro e por fora, toda. Como Obrigada. que nós, pessoas que já éramos acostumadas e acostumados a fazer alguns tipos de procedimento estético costumaz, né? Periódico, peelings, aplicações, procedimentos, aquela visita, que seja aquela visita semestral ou bimestral que a gente vista. A gente tem que ter medo de fazer procedimentos. Como é que mudou a rotina de cuidados de vocês? E o que o paciente que não tem uma patologia, ou seja, o paciente estético, o que ele precisa saber agora? Mudou um pouco a rotina, sim. Claro, desde toda a higienização, né? Hoje eu tô aqui só com o cabelinho preso, mas normalmente eu tô paramentada, com mais um jalequinho em cima, máscara plástica, máscara N95 para filtragem. Então, assim, eu não estou transmitindo para os pacientes a princípio, porque eu estou bem protegida. O paciente com máscara também se protege, mas eu acho que é tudo uma questão de muito bom senso, Carol. Isso tem que ser avaliado a cada cidade, né? De cidade em cidade.
Algumas cidades estão com muito poucos casos, a gente se sente um pouco mais tranquilo para sair na rua, a gente se sente um pouco mais tranquilo para vir ao dermato e, vamos fazer um peeling, vamos colocar nosso botox em dia. Agora, cidades que estão com muitos casos em que a pandemia está mais intensa, fica em casa. Inclusive, nós já ficamos com o consultório fechado por 15 dias no início, por precaução, até que a gente conseguisse o espalhamento do vírus aqui em Caxias do Sul. Também teve fechamento lá em Balneário Camboriú. Então, é uma questão de avaliar momento por momento. Nós estamos fazendo alguns procedimentos estéticos que tenham menos risco para o paciente e evitando alguns que possam ser mais agressivos. Faixa etária também é muito importante, né, Carol? O paciente geralmente de mais de 60 anos é um paciente que adora vir fazer rejuvenescimento. Tem minhas pacientes queridas que elas vêm sempre, mas eu tô realmente segurando, tô pedindo para que, por enquanto, a gente tenha um pouco de paciência com essa parte, né? Aos poucos a gente vai retomando. Eu acho que é uma questão de bom senso e acompanhar o que está acontecendo na sua cidade, na sua realidade, naquele momento. Não paramos completamente, mas já um pouco de restrição já temos, sim, Carol. Claro que assim, ó, a gente tá horrível, né, Carol? Ninguém tá indo no salão, ninguém tá pintando cabelo, a gente tá louca pra dar um up na autoestima, tirar aquela máscara, se maquiar, né? Tá todo mundo louco pra vir fazer alguma coisinha, mas é o bom senso mesmo, né? Uma hora volta. Segura esse coração. Temis, o que a gente que tá trancado em casa, porque os profissionais que podem, acho que isso é muito legal, né? Muita gente que pode trabalhar home office tá fazendo isso. É natural que a gente fique mais fechado, menos exposto à luz, né? Maquia menos também, né? Dá uma folga para a pele. Mas o que a gente que está em casa pode fazer para se cuidar nesse momento? O que não dá para parar de fazer, por exemplo? Manter a rotina de skincare, né? Às vezes o pessoal diz, mas não preciso mais usar filtro solar. Precisa, a claridade interfere no envelhecimento da pele, então a gente precisa. Eu tenho trocado alguns pacientes que usam muito o filtro com base, para um filtrinho sem base, fazer uma hidratação, uma vitamina C de manhã, vai ficar agindo na nossa pele durante o dia. Aproveitar justamente que a gente está em casa para usar um creme com um ácido um pouco mais fortinho, uma tretinoína, né? Um ácido retinóico que faz uma descamação mais intensa, mas que tem um efeito maravilhoso na pele. Então, também eu acho que é um momento legal para a gente aproveitar. A gente sempre reclama que não tem tempo, então fazer aquela máscara de hidrogel maravilhosa, fazer aquela esfoliação, aquela hidratação, usar um olhinho essencial, usar um gua sha, né? A minha querida amiga Pamela, que tem os gua shas maravilhosos, se fazer um carinho, né? Aproveitar esse tempo para se fazer um carinho e não abandonar o skincare, não. Inclusive, não abandonar o filtro, minha gente. Isso que eu ia perguntar. Então, mesmo dentro de casa, eu tô com essa luz incrível. Essa luz não é luz artificial, é luz natural da minha sacada. Então, luz natural, a luz visível. Eu tenho que usar filtro. A luz azul, elas causam envelhecimento e também ativam manchas, melasma, também são importantes para os pacientes que têm principalmente melasma. Então, teria que estar de filtrinho, sim. E ele já é um bom hidratante, a maioria dos filtros já tem ativos anti-envelhecimento na sua fórmula, ativos antioxidantes, então eu acho que ainda vale a pena. Talvez, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Eu também estou um pouco mais relaxada, às vezes eu passo só de manhã, esqueço em algum momento, mas pelo menos manter boa parte da rotina. O filtro da manhã é essencial. Muito bem. Então, na hora que tu estava falando dos cuidados com a saúde mental, deu um gapzinho de áudio. Se tu quiser ressaltar, assim, as tuas dicas para a gente concluir, assim, para atravessar esse momento com bom senso, tu disseste, né? Mas, digamos assim, com o máximo de tranquilidade possível, né? E existe alguma perspectiva médica, isso é legal a gente falar também, do que vocês têm conversado entre colegas? Existe uma perspectiva de quando que vocês médica. Ai, perdão, Carol, conclui. Perdão. Imagina, de quando que vocês acham que a gente vai voltar à normalidade ou se a nossa rotina vai mudar para sempre depois disso?
Isso é uma coisa que eu não posso responder, Carol. Eu acho que ele vai ter efeitos duradouros ainda por vários anos. Bons infectologistas, bons epidemiologistas vão poder te responder melhor do que eu. Mas já está Uhum. prevista uma quarta onda de impacto do coronavírus relacionada ao emocional. A sintomas depressivos, a gente tem uma previsão muito grande de pacientes que vão acabar precisando usar antidepressivos nesse momento, usar ansiolíticos nesse momento. Tem gente fechando seu comércio, então isso ainda vai um pouco longe. O que eu falo sempre para os pacientes e que eu queria dizer, já que talvez não tenha dado para ouvir, baixem aplicativos de meditação, baixem aplicativos com conteúdos que vocês gostam, com coisas diferentes para se entreter, tirem alguns minutos para parar, para respirar profundamente, para aliviar o estresse. Técnicas antigas e não medicamentosas são muito importantes. Tomar um chá, gente. Em vez de tomar tanto café, em vez de ficar tanto estressado, respirar um pouquinho, tomar um chazinho, muito bem. O meu também tá ali de erva doce. Que antes era só café, agora é erva doce. Então, a parte É frutos comportamental vermelhos, meu também. chá. E assim, não falta no YouTube aula de yoga para iniciante em casa. Então, bora esticar o tapetinho. Quem tem o seu tapetinho, mesmo que não vá fazer toda a sua sequência, deita ali, alonga um pouco, espicha um pouco, respira, que faz muita diferença. Deixa eu te perguntar uma curiosidade minha aqui, ó, essa que me veio agora. O alongamento, as práticas de respiração e o exercício físico, isso faz bem para a pele da gente? Faz bem para a pele. Até uma coisa que eu estou tentando estudar, eu prometo que eu vou me dedicar um pouquinho mais a isso. Existem, inclusive, técnicas de yoga facial. Já está começando a ter uma certa comprovação científica e é um campo que está avançando um pouquinho, que elas agem muito no envelhecimento do terço inferior da face aqui do contorno, sabe? Então, Uhum. são coisas que eu tenho que estudar, mas uma hora eu conto melhor para vocês. Mas com certeza tem impacto, né, Carol? Uma pessoa que medita, que relaxa, ela vive num ambiente mais saudável, com menos estresse oxidativo no seu próprio corpo. Uma pessoa que se alimenta bem, né, Dona Paula? É uma pessoa que tem menos estresse oxidativo no seu corpo. Com certeza vai ter influência na nossa pele, no nosso envelhecimento. O que é estresse oxidativo, Temi? Ou seja, eu estressado libero substâncias Reativas, ruins no espécies corpo. de oxigênio reativo que causam reações químicas tóxicas para as nossas células, relacionadas a vários processos de doença e ao processo do próprio envelhecimento da pele. Por isso que Ou seja, a gente fala tanto de pessoas mais cremes estressadas. antioxidantes, comprimidos antioxidantes, uma maçã mordida, o que, que acontece com ela? Ela oxida, né? Então, uma célula em estresse oxidativo, ela sofre. E o que causa o estresse oxidativo é o estresse. Fumo, tabagismo, má alimentação, estresse, estilo de vida não saudável piora muito o nosso estresse oxidativo. Ou seja, uma pessoa mais estressada vai envelhecer, vai ter Pior, uma aparência pior. mais E rígida. eu acho que com certeza nos próximos anos, cada vez mais a ciência vai deixar isso mais claro para a gente, né? Que a gente não pode sofrer também um domínio da indústria farmacêutica. A gente tem que, sabe aqueles memes que mostram assim, a fila para fazer dieta, reeducação alimentar, exercício físico vazia e a fila do remédio cheia, né? Uhum. É isso, eu acho que com o tempo, cada vez mais a medicina vai conseguir mostrar que o estilo de vida saudável ainda é o melhor remédio, né, Carol? E isso na pele também, só fazer um adendo aqui, né? Às vezes chega um paciente ali que está com a sua dermatite, seu problema de pele que está exacerbado pelo estresse e tá brabo porque ele não está conseguindo controlar aquilo 100%. Eu posso dar o melhor remédio do mundo, Carol. Se não tiver a parte comportamental, a parte de acalmar um pouco, de procurar a origem desse problema, nem eu, nem a melhor dermatologista do mundo, nem o melhor remédio do mundo vai resolver completamente esse problema, né? Então, Entendi. isso é bom fazer uma reflexão também. Os medicamentos, para este caso, eles acalmam o sintoma, mas eles não resolvem Uhum. de onde o problema nasce. Não, É importante buscar
Exatamente. Se a gente quer retirar uma erva daninha, é pela raiz, né, Carol? Então, a gente tem que ir um pouco mais a fundo. O principal, assim, uma das coisas que a gente mais vê, por exemplo, é a psoríase. Como é que eu vou melhorar uma Isso, psoríase se o paciente, assim, ele tá gordinho? Gordura gera estresse oxidativo, gera inflamação no organismo, piora a pele, né? Se ele tá trabalhando 12, 14 horas por dia, se ele não faz nenhum exercício físico, eu não vou conseguir controlar completamente essa psoríase. E eu não tô julgando essa pessoa, Deus me livre, cada um sabe a cruz que carrega, né? Mas é que a gente precisa sim. ter esse insight, que às vezes não é só remédio. É remédio, amor, autocuidado, tudo isso junto, né? É muito difícil, Temis. Eu sinto assim, o meu papel aqui é provocar, tá? Então, eu vou te provocar, porque é para isso que o jornalista existe, para fazer as perguntas difíceis, né? Claro. É difícil tratar com esse paciente. A gente está vendo aí que um grande percentual das mortes de pacientes jovens acometidos pelo Covid são pessoas com sobrepeso, né? E eu achei bem importante o que você falou sobre a gordura corporal agora, que ela Uhum. gera uma série de consequências, Inflamações. inclusive Inflamações. O organismo mais na assim. parte estética, quando a gente está falando de tratamento de abdômen, tratamento de glúteos, né? E Uhum. as pessoas buscam o tratamento estético para resolver, sem tratar a outra área que gerou o problema. Uhum. É difícil falar com esse paciente, que nem você disse assim, não, você já começou a se defender, não é que eu estou julgando ninguém, mas eu alertar. É difícil falar isso para as pessoas, e por que que tu acha que é tão difícil? E como que você faz para lidar com esse desafio? Muito, é bem difícil. Isso é um pouco da minha rotina, mas é a rotina diária do endocrinologista, da nutricionista. É um assunto delicado e a gente tem que tentar abordar isso de uma forma não sem julgamento, né, Carol? Porque cada um sabe o que causou ali um pouco seu problema. Eu mesma engordei um monte esse ano, perda de rotina, viagens, né? Eu tinha minha rotina de exercício, minha rotina de alimentação. Então, às vezes, até financeiramente, Carol, como é que a gente vai exigir de uma pessoa que tem 3 filhos, que tem que trabalhar um monte, que ela faça algum exercício, que ela se alimente melhor, sendo que é caro comer bem, né? Então, é um assunto extremamente delicado de abordar, né? A gente vai tentando, Uhum. às vezes é dose homeopática, cada consulta a gente fala alguma coisa, tenta lembrar de falar alguma coisa. E aí, tá fazendo aquela caminhada, tá subindo pelo elevador, tá, lembrou de baixar aquele aplicativo que eu lhe falei, legal, né? A gente vai tentando, mas é extremamente delicado e você toca diretamente numa ferida de uma pessoa. Às vezes o paciente ele vem aqui e ele diz assim, Temes, mas eu não posso fazer aquele teu aparelho Legacy maravilhoso lá para gordurinha. E você olha que tem 30 quilos de excesso de peso. Às vezes não é o indicado, né, Carol? Eu não quero que a pessoa gaste dinheiro e se frustre com o meu tratamento. Mas eu também não Uhum. posso tirar aquilo que às vezes seria o empurrãozinho para ela querer se cuidar. Então você tem que Entendi. dizer assim, com toda a calma, olha, vai lhe ajudar um pouquinho, se você fizer dieta, se você se cuidar, o meu aparelho, às vezes ele vai ser aquilo que vai motivar um pouco aquela pessoa. Mas ele Entendi. não vai ser o salvador. E às vezes se eu abordar esse paciente e disser direto para ele assim, não, seu caso é de cirurgia plástica, minha senhora. Ela vai entrar numa depressão pior ainda e vai engordar mais 20. Eu acho Entendi. que é um dos assuntos mais delicados que tem mesmo, Carol. Bem delicado, né? Super. E, e eu imagino o desafio para vocês da área da saúde. É. E como é importante essa consciência que tu tens, que nem todos têm, né? De procurar buscar a sabedoria da abordagem, de entender a saúde de uma forma integral, né? E de como Multidisciplinar todas sempre. interdisciplinar, isso aí. Uhum, Isso aí. uhum. Como que tu tá te sentindo pra gente encerrar, Temis, pra gente falar para as pessoas? Se tu quiser falar um pouquinho de como tu tá te sentindo em meio a tudo isso, Ó, como eu tô pessoa. até com o meu anelzinho da fé aqui escrito. Eu tô assim, ó, na fé. Eu acho que a gente tem que desligar um pouco de tanta notícia ruim. Tá acontecendo uma coisa horrível no planeta. Isso é inegável, né? Mas a gente segue procurando
se manter forte, passar coisas boas para os outros, controlar um pouco o estresse. Eu acho que isso é o que eu desejo para todo mundo. Obrigado por todo mundo que assistiu, que tirou um tempinho aqui para a gente poder conversar, né? Se as coisas Uhum. piorarem, a gente vai fazer atendimento por telemedicina. Se as coisas ficarem legais e se manterem bem, a gente vai voltar a fazer muito botox e fazer muita coisa legal. Mas a gente vai ir levando conforme o barco for andando, né? Mas eu acho que tentar manter a mente sana aí é o desafio, né? A origem, o primeiro passo, né? Cabeça bem, o resto a gente vai indo. Tá certo. Muito obrigada. A primeira live da Temis. Não. Primeira live de muitas agora. Agora vamos ver se eu desempaco. Agora vai. Tá sendo muito legal isso, porque muitos dos meus convidados realmente são pessoas muito ocupadas, enfim, nunca tinham feito, né? E aí depois gostam e começam a fazer. Eu vejo que tu Eu tá achei que eu fazendo ia isso. fazer uma live fora da pandemia, loira, escovada, linda, mas não deu aqui, né, Carol? Então, a gente tá uma primeira Essa vai ser uma live super, aí. vai ser uma super produção, a gente vai fazer, gente. Eu vou fazer o encantamento. Mas parabéns, tá? Tu é Obrigada, muito Carol. comunicativa, muito legal isso da tua parte. E, de novo, o teu alto astral é muito diferente de outras experiências que eu já tive na vida de consultas, né? A gente sempre sai do teu consultório pra cima, assim, isso é muito legal. Muito obrigada, fico realmente muito agradecida. Obrigada, Carol. E estou à disposição, tá, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui no As, Instagram, tô no consultório por enquanto, tem telemedicina, estou à disposição. Adorei, obrigada, tá, Carol? bom restinho de semana, foi muito legal. Que Eu bom que, que eu que você te me agradeço. convenceu. Um beijo, Beijo, gente. Obrigado por todo mundo que assistiu. até mais. Até.